Bom, meus caros amigos e amigas, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade a respostas que são colocadas aí no nosso canal. Nós temos um seguidor de nome Deus é Deus de Vivos, é o nome do nosso seguidor. Ele coloca o seguinte questionamento: Amigo Lazarino, no YouTube tem hospitais espirituais do Nordeste. Tem um médium incorporado por um espírito afirmando que o corpo de Jesus é fluídico e que os romanos não o mataram. Jesus foi porque achou necessário ir. Não estou duvidando de ninguém, mas quero a sua opinião sobre este assunto. Obrigado, amigo. Meu caro amigo, Deus é Deus de vivos. A questão do corpo fluídico de Jesus criou uma enorme celeuma e até uma certa divisão no início do Espiritismo aqui no Brasil. Esta ideia foi explorada por Rostang, que criou uma vertente chamada Rostanguismo. Então houve um certo momento em que o Espiritismo foi dividido em kardecismo e rostanguismo, exatamente por conta de um livro chamado Os Quatro Evangelhos, que foi escrito por Rostang, e nele ele defende a ideia do corpo fluídico de Jesus. Ora, seria um contrassenso nós acreditarmos que Jesus pudesse ter colocado sobre nós uma farsa e que a gravidez de Maria, inclusive nos livros de Rostang, ele coloca lá que o abdômen dela cresceu por condições fluídicas, que Jesus se materializou, tudo como se fosse um teatro, uma grande farsa. E nós não acreditamos que isso é possível. Até porque Jesus poderia ter um corpo material e com o domínio que ele tinha sobre a matéria, ele poderia com certeza materializar o próprio corpo e desmaterializá-lo quando bem entendesse. Mas pensar que Jesus poderia ter criado sobre nós uma farsa é inconcebível para nós. Porque a crucificação, a morte do corpo de Jesus na cruz, os fenômenos todos relacionados a esse processo, eu tenho confiança absoluta de que foram vivenciados por Jesus num corpo reencarnado. Eu não acredito, em hipótese alguma, em Jesus como filho do Espírito Santo. Jesus foi filho de José, um espírito reencarnado, porque desejou reencarnar, porque Jesus quis nos dar o exemplo máximo, o exemplo de demonstrar que o perdão poderia ser exercido sob qualquer circunstância. Por isso ele reencarnou por vias normais. Aquela ideia da Virgem Maria foi invenção. Jesus reencarnou pelas leis da natureza. Ele próprio disse: eu não vim abrogar as leis da natureza, eu vim cumprir. Eu não vim abrogar as leis, eu vim cumprir. E Jesus veio reencarnado normalmente. A pureza exigida das virgens, herdadas das virgens vestais, que foi adotado pela Igreja Católica, criando aí as freiras, criando os padres, com essa ideia absurda do celibatário, que se tornou uma doença mental, com várias e terríveis consequências, não tem sentido. O fato é que nós acreditamos que Maria se casou com José, que Maria ficou grávida de José, e através desta gravidez nasceu um espírito muito elevado, que se chama Jesus. E este espírito elevado já trouxe uma ideia central de exercitar a maior necessidade de todo ser humano encarnado num planeta de expiação e provas, que é o exercício do perdão. Perdoar é a maior necessidade nossa como seres encarnados neste mundo aqui. Por isso Jesus não fez um teatro, ele veio para exercitar o perdão. O maior exemplo de Jesus é o perdão, porque ele nos falou de muitas coisas, mas um dos seus exemplos ele quis vivenciar em toda a intensidade. Torturado, morto, assassinado na cruz, abandonado pelas multidões e pelos seus apóstolos, sozinho diante da tortura, não quis se defender e ele teve a oportunidade de exercitar na cruz, nos seus momentos finais, a ideia central que ele veio trazer para nós, o perdão incondicional. Por isso não dá para imaginar que Jesus tenha vindo para exercer um teatro aqui na nossa frente com um corpo fluídico, porque os corpos fluídicos não seriam torturáveis. Jesus não teria pisado sobre a terra, mas com o domínio que ele tinha sobre a matéria, ao transformar água em vinho, ao multiplicar os pães e peixes,
significa que ele tinha o poder de dominar a matéria e transformá-la naquilo que ele desejasse. Mas não dá para imaginar o ser superior num corpo fluídico. Ele veio, reencarnou por vias normais. Maria cresceu a barriga não por fluidos, como afirma Rostang. Maria cresceu a barriga porque o filho estava crescendo no ventre dela. E ela deu à luz. E teve que fugir com a criança para que a criança não fosse morta por Herodes. Então, Jesus usou um corpo normal, embora tivesse o poder de modificá-lo quando ele o desejasse. E ele vivenciou a experiência da dor, do sofrimento, da cruz, dos espinhos, da tortura, do chicote, do azorrague, para mostrar para nós que o perdão incondicional era a única porta de saída de um mundo de expiação e provas. Era a única forma que tínhamos de nos libertar daqui. Então eu sinto muito, mas esse espírito que está incorporando nesse médium, lá no Nordeste, está propagando uma grande inverdade. Assim como os espíritos que assessoraram Rostang também afirmaram uma grande mentira. E tem uma história interessante. O espírito Irmão X nos conta que Jesus, antes de começar a sua missão, ele se recolheu ao deserto e ali ele foi tentado. Tentado por aquele espírito tribal de Israel, aquele espírito confundido com Deus, que está lá nos livros antigos da Bíblia, principalmente Deuteronômio, onde ele orienta o exército de Israel a dizimar populações, a escravizar mulheres, a matar os velhos e os imprestáveis. Está lá em Levítico e Deuteronômio. Este Deus, esse espírito que se contentava e sentia-se satisfeito com os eflúvios do sangue derramado em cima da pedra do sacrifício quente, porque aquele vapor de sangue subido era agradável a Deus. Está lá em Levítico capítulo 1. Então, este espírito foi lá tentar Jesus. E ele chegou em Jesus e disse: não adianta, a humanidade não está preparada para poder viver um mundo de amor, perdão, benevolência, bons sentimentos. A humanidade só entende duas linguagens, a do poder e das riquezas. Então se alie a mim e nós dominaremos o mundo. Jesus recusou aquela oferta e começou a sua trajetória de ensinamentos do seu evangelho, o caminho para a libertação da humanidade, o caminho para a minha libertação, o caminho para a sua libertação. 3 anos depois, Jesus está pregado numa cruz e novamente esse espírito chega diante dele para novamente tentá-lo. Ele olha para Jesus e diz: você viu, eu te falei que não adiantava nada, que a humanidade nunca estaria preparada para paz, amor, harmonia, perdão, mas junte-se a mim, eu posso te ajudar a descer dessa cruz, e eu com o poder político e das riquezas, e você com o seu carisma, ajunte-se a mim, e nós dominaremos a humanidade inteira. Jesus olhou para ele com um sentimento de imensa piedade, olhou para todas aquelas pessoas que estavam ali, que eram os nossos representantes de hoje, olhou para o alto e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, com estas palavras, essa ideia, este sentimento, Jesus então veio a colocar para nós que a única forma de nos libertarmos de nós mesmos e de um mundo de sofrimentos é o perdão incondicional. E não dá para imaginar que isso tenha sido vivenciado em um corpo fluídico, porque eu tenho confiança absoluta que o meu mestre, Jesus, jamais faria isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.